Bezerra Hashem, da Fiud Dalet, tratado de Brachot. Olá pessoal, bem-vindos de novo, Dav Shalom Aleichem. Estamos na Fiud Gimel Amud Bet, na sétima linha de baixo, no final da linha, nos dois pontinhos, Baprakim, Shoel, Vechulei. Então a gente viu no juro passado, na Mishnah, sobre interrupções no Shema Yisrael, e vimos também que tem duas situações no Shema Yisrael. Tem Ben Aprakim, que são os intervalos entre uma brachá e outra, ou um trecho e outro do Shema. E tem Baemtza, que é no meio da leitura da brachá, ou no meio da leitura do trecho. E Rabi Meir falou que nos intervalos a pessoa pode cumprimentar alguém que ele honra, muito mais alguém que ele teme, mas ele pode cumprimentar também alguém que ele honra, por exemplo, um grande rabino, ou o pai dele. E ele pode responder o cumprimento do outro também. Pergunta a Gemara, Meshiv Mahmat Mai. Então disse Rabi Meir que no intervalo a pessoa pode cumprimentar alguém que ele honra e pode responder o cumprimento. Responder para quem? Então, se se trata que ele vai responder para alguém que ele honra também, será que é isso que disse Rabi Meir? Pergunta, tem um problema aqui. Se a pessoa pode até cumprimentar alguém que ele honra no intervalo, é claro que ele pode responder o cumprimento. Responder o cumprimento é algo mais leve do que partir dele e cumprimentar no meio. Então, é claro que se ele pode cumprimentar, ele pode responder para alguém que ele honra. Então, o que disse Rabi Meir? Então, deve ser que ele pode cumprimentar alguém que ele honra no intervalo e pode responder o cumprimento para qualquer pessoa. Deve ser isso. Ei, Masei, olha só a sequência de Rabi Meir. O Baemtza, Shoel Pneirá o Meshiv. No meio da leitura, ele pode cumprimentar alguém que ele teme. Um rei, um grande juiz que ele teme. Ele pode cumprimentar mesmo no meio da leitura da brachá ou do trecho do Shema. E disse Rabi Meir, ele pode responder também. Meshiv Mahmat Mai, ele vai responder para quem? Ileima Pneirá. Se trata que ele vai cumprimentar alguém que ele teme, ele pode responder o cumprimento de alguém que ele teme também. Então pergunta que é claro que sim. Se ele pode até cumprimentar alguém que ele teme no meio da leitura, é claro que ele pode responder para essa pessoa, porque responder é algo mais leve, não partiu dele isso. Ele está respondendo só. É claro que ele pode responder para alguém que ele teme, se ele pode cumprimentar para alguém que ele teme. Então o que disse Rabi Meir? Ela me acabou. Deve ser que ele vai cumprimentar alguém que ele teme, e ele pode responder até mesmo para alguém que ele honra só. Uma pergunta, essa explicação não funciona, porque se é assim, Rabi Meir falou a mesma coisa que Rabi Udá. E a Mishnah traz uma discussão entre eles. Detran Rabi Udá, mas falou Rabi Udá na Mishnah. Baemtza shoem pneirá, o meshiv pnei akavot. No meio da leitura, ele pode cumprimentar alguém que ele teme, e ele pode responder para alguém que ele honra também. O Baprakim, Shoel Pnei Akavod, o Meshiv Shalom Lechol Adam. E no intervalo, falou Rabi Udá, a pessoa pode cumprimentar alguém que ele honra e pode responder para qualquer pessoa. Então, isso é exatamente como a Gemara deduziu de Rabi Meir, e não pode ser, porque tem discussão, não que eles falaram a mesma coisa. Então, Chassuri Mechaz Rabi Achiktani, a Mishnah resumiu o que disse Rabi Meir, isso que ele quis dizer. No intervalo, ele pode cumprimentar alguém que ele honra e nem precisa falar que ele pode também responder para essa pessoa. É óbvio que ele pode também responder para alguém que ele honra no intervalo. Entre uma brachá e outra, o trecho e outro. O Baemtza, no meio da brachá ou no meio do trecho, ele pode cumprimentar alguém que ele teme somente e nem precisa falar que ele pode também responder para essa pessoa. Então o que disse Rabi Meir é que no intervalo ele pode cumprimentar ou responder para alguém que ele honra e muito mais alguém que ele teme, e no meio da leitura ele só pode para alguém que ele teme. De ver Rabi Meir. Assim falou Rabi Meir. Rabi Udá discute, Baemtza shoem pneirá, o Meshiv pnei akavod. Rabi Udá diz, no meio da leitura a pessoa pode cumprimentar alguém que ele teme, no meio, e pode responder até mesmo para alguém que ele honra só. O Baprakim, Shoem Pnei Akavod, Meshiv Shalom Lechol Adam,
E no intervalo ele pode cumprimentar alguém que ele honra e pode responder para qualquer pessoa o cumprimento no intervalo. Então, como falar para ele, a Breta confirma essa explicação. A Koret Shema, o Pagaburabo, o Gadol Emeno, a pessoa está lendo o Shema e passou o rabino dele, alguém maior do que ele, para quem shoel mipnei hakavod, ben tzarich lomar shu meshiv, no intervalo, fala Meir, ele pode cumprimentar ou responder para alguém que ele honra, e muito mais alguém que ele teme. O Baemtza no meio, shoel mipnei ira, ben tzarich lomar shu meshiv, dever Meir, no meio da leitura ele pode cumprimentar ou responder somente para alguém que ele teme. Ele dá uma ele discute, Baemtza shoel mipnei ira, o meshiv mipnei hakavod, o Beprakim shoel mipnei hakavod, o meshiv shalom lechol adam, como a gente já falou antes de Rebbe Yehuda. Ba'minei, Achi Tara de Berabichia, Mirabichia. Tinha um sábio chamado Achi, que estudava com Rabichia, e perguntou para Rabichia, Ba'alenu ba'megillah, mal she'afsik. A gente acabou de falar como fica a lei da interrupção do Shema Israel. Como é que fica a lei da interrupção no Alel ou na Megillat Esther? Então, por um lado, tem um raciocínio. Kriyat Shema deoraita posek, Alel de Rabbanan Ibaya. Se a gente pode interromper numa certa situação o Shema Israel, mesmo que o Shema Israel é uma mitzvah pela Torá, muito mais que a gente pode interromper o Alel, porque o Alel é só uma mitzvah rabínica. Isso por um lado. O Dilma, Pirsumeni Sadif, ou talvez não, o Alel que vem divulgar um milagre, se fala Alel em situações milagrosas, como as festas, então talvez isso é mais grave. Mesmo que uma lei rabínica falar o Alel, uma vez que é um assunto de divulgar o milagre de Hashem, talvez é mais grave interromper. Talvez tenha uma lei mais grave do que o próprio Kriyat Shema. Uma lei respondeu Rabi Chia para Achi, Posek ven bekach klum, a pessoa pode sim interromper na leitura do Alel. Amaraba fala, explicando melhor a lei. Yamim she'achid gomer ba'em et ha'alel. Tem dias, como os dias festivos, que existe a obrigação de ler o Alel, e se lê o Alel completo. Então, nesses casos, numa situações dessas, fala ben perek ve perek, entre os trechos do Alel, posek, a pessoa pode cumprimentar alguém que ele honra. Como ben aprakim do Shema Israel. Be'emtza perek no posek, já no meio do trecho do Alel, a pessoa não pode cumprimentar alguém que ele honra, em dias que o Alel é obrigatório. Ele pode cumprimentar alguém que ele teme. Ve'amim she'en yachid gomer ba'em et ha'alel. Já em dias que o Alel não é obrigatório, como Rosh Chodesh, afiru ba'emtza perek posek. Mesmo que ele está no meio do trecho, ele pode interromper para cumprimentar alguém que ele honra. Tem dias que o Alel não é obrigatório, como Rosh Chodesh, que não se lê o Alel completo. No meio do trecho, a pessoa pode cumprimentar alguém que ele honra, como entre os trechos do Shema Israel. Ele pergunta, Ve'arash bar shva ikra legabei de Ravina. Ve'yamim she'en yachid gomer et ha'alel ava, velo pasek lei. Pergunta, Rav bar shva visitou Ravina. Era um dia que o Alel não era obrigatório, então era dia dos Rosh Chodesh, e Ravina estava no meio do Alel. E Ravina não cumprimentou Rav bar shva. Por que não? Conforme o que foi dito antes, ele podia cumprimentar alguém que ele honra, mesmo no meio do trecho. Não tem nenhuma pergunta de lá. No meio do trecho, em dias que o Alel não é obrigatório, a pessoa pode cumprimentar alguém que ele honra. A situação lá de Ravina é que Ravina era maior do que Rav bar shva. Ele não tinha que honrar Rav bar shva dessa forma, cumprimentando ele no meio do Alel. Por isso que ele não cumprimentou. Ba'aminei Ashian Tadebei Rabi Ami Merabi Ami. Esse sábio Ashian, que estudava com Rabi Ami, perguntou para ele, Hashalui betanit mal sheitom. A pessoa está de jejum, cozinhando. Ele está cozinhando para algum doente, por exemplo, ou para depois do jejum. Será que ele pode experimentar a comida para ver se falta tempero? Ou falta cozinhar? Ou será que não pode experimentar? Quando ele vai experimentar, ele não vai engolir. Ele vai experimentar e cuspir. Será que ele pode no jejum ou não? Talvez pode, porque talvez a proibição do jejum é de comer e beber, consumir, não experimentar. Não sentir o sabor. O Dima na Kabiralei, vai que talvez a situação do jejum
a pessoa recebe sobre si a proibição do proveito da comida. Então também o gosto será proibido. Será proibido também experimentar e cuspir. Amar leitoem, vem begachlu. Respondeu Rabi Ami, a pessoa pode experimentar e cuspir no meio do jejum, não tem problema. Como fala a Breda Tenameachi, matemet enat teuna bracha. A pessoa que vai experimentar e cuspir a comida, ele não tem que fazer bracha. Mesmo que ele sente o gosto da comida, não é consumo. A pessoa que está de jejum, ele pode experimentar comida e cuspir, não tem problema. Adkama, quanto de comida ele pode experimentar? Rabi Verabiasi, Tame Achiu Leviata. Rabi Verabiasi falaram que até Levit, até 86 ml, ele pode experimentar. Mais do que isso já é demais. Porque ele vai acabar engolindo parte do que ele experimentou. Não dá para cuspir tudo. Amarav fala, quando não tem shalom lechaveru, kodem sheitpalel, keilu asau bama. A pessoa que cumprimenta o outro antes da reza, é como se ele tornou esse outro como um altar de idolatria. Em vez de rezar primeiro e depois cumprimentar, ele honrou mais essa pessoa, cumprimentou essa pessoa primeiro antes da reza, como se ele fez algo de idolatria. שנאמר דו פסוק, חדרו לכם מן האדם, אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו, אל תקרא במה, אלא במה. Tem uma dica do pasuk para isso, a pessoa que honra outra pessoa mais do que Hashem, é como se ele fez algo de idolatria. Uma bama. O Shmuel Amar, bame chashavto leze velo leloka. Fala Shmuel que o pasuk veio dizer, por que você honrou mais um ser humano do que Hashem? Bame nechshavu, o ser humano não tem nenhuma importância comparado com Hashem. Então, Metiv Rav Sheshet, Baprakim Shoel Mipnei Hakavod, Umeshiv. Pergunta Rav Sheshet. Acabamos de falar. A pessoa está no meio do Kriyat Shema, ele pode cumprimentar. Se ele está no meio, entre os trechos, ele pode cumprimentar alguém que ele honra. Ele não rezou a Amidah ainda, ele está cumprimentando alguém antes da reza. Como é que isso é permitido? Acabamos de falar que é como se ele fez algo de idolatria. Então, Targum Rabi Abba Bemashkim Lepitro. Responde Rabi Abba que se trata que a pessoa, antes da reza, ele vai para a casa do outro, espera o outro sair, cumprimentar ele. É uma honra a mais. Não é só um simples cumprimento que a pessoa encontrou alguém. Então, isso que é proibido. Você não pode, antes da reza, ir na casa do outro, cumprimentar ele, se você não foi ainda rezar. Mas se a pessoa encontra o outro, ele está rezando, falando Shema Israel, e alguém passa, ele pode cumprimentar nos termos de antes. Põemos duas linhas pulando parênteses. Amar Avide Baravina, Amar Abizar Barashem, Valusável. Asur lo le'adam lasot chafatzam, kodem sheitpalel. A pessoa não pode fazer as suas coisas, os seus afazeres, antes da reza. Primeiro reza, depois toma conta dos afazeres. Do pasuk, tzedek lefanav yalech, primeiro a pessoa reza, ve'asem laderech pe'amav. Depois a pessoa vai fazer os seus afazeres. Amar Avide Baravina, Amar Abizar Barashem, falou sábio, kol hamitpalel ve'achar kach yotze laderech, HaKadosh Baruch Hu ose lo chafatzav. Se a pessoa vai viajar, ele reza primeiro e depois viaja, Hashem ajuda ele com as coisas dele. Só depois o caminho, depois ele viaja. Depois da reza. Amar Ebuná, Amar Abizera, falou sábio. Kolalan, Shivat Yamim Belo Halom Nikrana. A pessoa que ele dorme 7 noites e não sonha nada, ele é chamado de ruim. Shinemar, Vesavea Elin Bali Pakedra, Al Tikre Savea, Ela Sheva. Tem uma dica do pasuk. Besheva Yalin, Bali Paked, ele dormiu 7 noites sem ter sonho. Ra, ele é chamado de ruim. Amar Ravacha Bed Rabichia, Baraba, Acham Rabichia, Marabiuchan, falou sábio, Kolamasbia Atzmo, Midvetura, Velan, El Mevastrim Otop Strotrod. Falou Rabiuchan, a pessoa que ele se sacia do estudo de Torá antes de dormir, ele estuda bastante, e vai dormir, ele não tem pesadelos. Shinemar do pasuk, Vesavea Yalin, ele dormiu saciado, de estudo de Torá, Bali Pakedra não vai ter sonho ruim. Continua, Elohen Ben Aprakim. Voltando à Mishnah. A Mishnah disse que os intervalos do Shema são entre uma brachá e outra, e entre um trecho e outro. Mas falou Rabi Yudá, entre o terceiro trecho, Hashem Elokechem e Emet ve'atziv, entre Hashem Elokechem e Emet, não podemos interromper. É como no meio do Shema. Nos afonde isso. Amar Rabi Abba, Amar Rabi Yochanan, fala Rabi Abba, nome de Rabi Yochanan, Alachá que Rabi Yudá,
A lei é como Rabi Yehuda. Demar ben Elokechem le'emet ve'atziv lo yafsik. Que entre Hashem Elokechem, Hashem é o Deus de vocês. E emet, verdade, não podemos interromper. De emet ve'atziv. Amar Rabi Ava, Amar Rabi Yochanan, Maitam de Rabi Yehuda. Qual o motivo de Rabi Yehuda? Dichtiv do Pasuk, viramos a página. Hashem Elokim emet. O Pasuk não interrompe entre Hashem Elokim e emet, então a gente também não pode interromper. Pergunta, Choser ve'omer emet, ou eno Choser ve'omer emet? Quando a pessoa fala Hashem Elokechem emet, terminou o Shema, espera o Hazan, e o Hazan chega e vai começar agora com emet ve'atziv. Será que a pessoa tem que falar outra vez emet, ou ele pode começar já de ve'atziv? Ou de a noite ve'emunah? Mais discussão. Amar Rabi Ava, Amar Rabi Yochanan, Choser ve'omer emet. Fala Rabi Ava, Rabi Yochanan, tem que falar emet para aproximar o emet de Hashem Elokechem emet com ve'atziv da sequência. Rabba Amar não Choser ve'omer emet. Rabba diz que não tem que voltar e falar emet pela segunda vez. O emet de antes, mesmo que está longe de atziv, também vale. Autenachit kamed de Rabba, Shame Rabba damar emet emet trezim. Tinha um Hazan rezando lá junto com o Rabba, e o Hazan falou emet 2 vezes. E Rabba tinha dito que isso não é necessário. Amar Rabba kol emet emet tafselehai. Disse Rabba, que mania é esse? A mania desse Hazan de falar emet emet tantas vezes. Amar Rabi Yosef, kama me'alia hashmatita dechiata Rav Shmuel bar Yehuda. Amar. Rabi Yosef, olha só esse ensinamento tão bonito que falou Rav Shmuel bar Yehuda. Ele estava na terra de Israel e foi para a Babilônia e falou esse ensinamento. Mas Amri b'marava, Arvit, daber b'nei Israel, ve'amarta alehem, ani Hashem Elokechem emet. Disse Rav Shmuel bar Yehuda que na terra de Israel, à noite, não se falava o terceiro trecho do tzitzit inteiro. A mensagem de tzitzit só se aplica de dia, o litemotó, não à noite. Na terra de Israel não se falava todo o trecho do tzitzit à noite. Se falava daber b'nei Israel ve'amarta alehem, diga ao povo, fale a eles, e pulava para o final, ani Hashem Elokechem, eu sou Hashem, o Deus de vocês, emet, e continuava com emet de emunah. Não falava o trecho, os psukim do tzitzit. Foi Yosef um ensinamento bonito da terra de Israel. Mas Abai, mais me ajuda. Fala Abai, o que tem de bonito nesse ensinamento? Ve'amar Rav Kahana, Amar Rav. Disse Rav Kahana em nome de Rav. Lo yatchil, ve'mitchil gomer. Disse Rav, a noite não tem mitzvah de tzitzit. Então não temos a obrigação de ler o terceiro trecho do Shema, o Vayomer. Mas se você começou, tem que terminar, completo. Você não pode interromper ou pular para o final. Isso não é como na terra de Israel. Tu fala, Abaye, na Babilônia vamos fazer como Rav. Por que você elogia tanto o ensinamento da terra de Israel, se eles não falam assim? Talvez saibam falar o seguinte, que Rav disse? Se você começou já, termina o trecho. O que significa começar? Talvez começar é só se você já mencionou o tzitzit. Você falou Vasura em tzitzit, e já começou a falar sobre tzitzit, termina os psukim do tzitzit na mesma noite. Talvez é isso que disse Rav, mas só falar Ve'amarta alehem, fale a eles, talvez não é considerado que ele começou a falar sobre tzitzit, não mencionou o tzitzit, então talvez ele pode sim pular para o final. Talvez isso que se faz na terra de Israel. Ou seja, disse o sábio, Rav Shmuel bar Yehuda, na terra de Israel eles começavam, diga ao povo, e pulavam para o final, Ani Hashem Elokechem. Abai falou, mas na Babilônia não é assim. Como disse Rav, se você começou, tem que terminar todo o trecho. Mas falou, Abai, talvez você vai falar que começar, que tem que falar todo o trecho, só se ele começou a falar sobre tzitzit, aí termina o assunto do tzitzit. E na terra de Israel ele não chegava a falar sobre tzitzit, falava só, vai matar, fale a eles, então por isso eles pulavam para o final, porque não mencionaram o tzitzit, talvez é isso. Pergunta aqui não, vai amar Rav Shimon bar Yitzchak, Amarav, daber bnei Yisrael lo abeatchala, vai matar alem abeatchala. O problema é que disse o sábio nome de Rav, que quando a gente fala vai matar alem, fale a eles, temos que continuar, fale a eles sobre o tzitzit, da sua tzitzit. Então, se vem de Rav que falar sobre a matar alem é sim o começo já considera que ele começou o assunto, tem que terminar então. Então não é como a terra de Israel. Falou Abai para você porque você elogiou tanto o que falaram na terra de Israel.
אמר רב פאפא, כסב לי במערבה ואמרת עליהם נמי לא אהבה התחלה. עד דאמר ועשו להם ציצית. Responde Rav Papa é o seguinte: na terra de Israel, eles discutiram com o Rav. Falavam que somente se a pessoa mencionou o tzitzit, aí ele fala todos os psukim do tzitzit, termina o terceiro trecho, à noite. Então, Rav Yosef gostou disso. Rav Yosef falou, fale isso ao começo, Vamarta Aleem, e depois pula para o final, Ani Hashem Elokechem. E discutindo com o Rav. Rav disse que falar Vamarta Aleem já é necessário terminar todo o trecho. E Rav Yosef gostou mais do que falava na terra de Israel, que não somente ele mencionou o tzitzit, à noite ele tem que falar todos os psukim do tzitzit. Amar Abai, fala Abai, Ilkach. Portanto, fala Abai, Anan atchul e matril inan, de kamatchil bemarava, de kema de atchil inan, migmar na megamrina. Fala Abai, então vamos fazer o seguinte. Uma vez que na terra de Israel eles começavam o terceiro trecho, falavam Vemarta Aleem, vamos também começar. Se já falamos Vemarta Aleem, vamos seguir a opinião de Rav, que diz que temos que terminar todo o trecho, também com o tzitzit. Damarav, Kanamarav, Lo Yatchil Vemitchil Gomer. Então a gente começa do Vayomer até Vemarta Aleem, já chegamos aí, disse Rav, então termina todo o trecho, menciona também tzitzit, mesmo que é à noite. Chia Barav, Amar Ani Hashem Elokechem, צריך לומר אמת. לא אמר אני השם אלוקיכם, אינו צריך לומר אמת. Disse Chia Barav que pela lei crua, o terceiro trecho do tzitzit é opcional à noite. E disse Chia Barav mais ainda, se a pessoa não falou o Vayomer, não tem que falar Emet ve'emunah, não tem que falar a brachá seguinte. Emet ve'emunah é só uma continuação de Ani Hashem Elokechem, aí Emet ve'emunah. Não falou o trecho de Vayomer, não falou Ani Hashem Elokechem, não tem que falar Emet ve'emunah. A pergunta é, como é que ele vai deixar de falar o Vayomer e também Emet ve'emunah? Se temos a mitzvah de mencionar a saída do Egito também à noite, vimos isso antes. Então, como é que ele vai pular Vayomer e também Emet ve'emunah e não vai mencionar o pasuk da saída do Egito, ou mencionar a saída do Egito em Emet ve'emunah? Ele explica, Damarach, ele vai falar o seguinte, Modim anachnu lach, Hashem Elokeinu, shehotzetanu me'eretz Mitzrayim ufditanu mibeit avadim. Então, se ele não vai falar o Vayomer e Emet ve'emunah, não significa que ele não vai falar nada. Ele falou o Vayayim Shamoah, terminou o Vayayim Shamoah. Fala que a gente agradece a você, Hashem, nosso Deus, que nos tirou do Egito, nos salvou da escravidão. Nos fez milagres e bravuras no mar. Aí nós cantamos para você, quem é como você, Hashem? Ele vai pular o começo de Emet ve'emunah e vai juntar com a saída do Egito e já falar Mechamocha. E aí Gal Israel e Ashkivenu. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha, Lama kadma parashat Shema. Rabbi Yoshua ben Korcha perguntou na Mishnah, por que a gente fala Shema primeiro, Ve'ahavta, e depois Vayayim Shamoah? Então disse Rabbi Yoshua ben Korcha, o Shema e Ve'ahavta tem a ver com Kabbalat Ol Malchut Shamayim, receber sobre si o jugo de Hashem. Vayayim Shamoah se trata lá do cumprimento das mitzvot. Então, primeiro a pessoa recebe o jugo de Hashem e depois das mitzvot. Então, Rabbi Shimon ben Yochai, fala Rabbi Shimon ben Yochai, Bedino she'agdil Shema leVayayim Shamoah. Fala Rabbi Shimon ben Yochai, devemos antecipar o Shema e Ve'ahavta antes de Vayayim Shamoah. She'ze lilmod ve'ze lilamed. Porque o Ve'ahavta menciona Vedibarta bam, você vai estudar a Torá. E depois Vayayim Shamoah fala, você vai ensinar a Torá. V'shitantam levanecha. Então primeiro você estuda, para depois ensinar. Vayayim Shamoah levayomer, she'ze lilamed ve'ze la'asot. E primeiro fala Vayayim Shamoah, que é para ensinar a Torá. La'asot, e aí o terceiro trecho menciona o cumprimento das mitzvot. Primeiro vem estudar a Torá para saber como cumprir. E aí ensinar os outros Torá, para que os outros também cumpram. Pergunta para Rabbi Shimon ben Yochai, Atu Shema lilmod itbei, lilamed ve'lasot leitbei. O primeiro trecho só fala sobre estudo de Torá, não fala sobre ensinar a Torá e cumprir mitzvot. Fala assim, ve'aktiv ve'shinantam. Também no primeiro trecho ensine para os seus filhos, ve'shinantam levanecha, ensinar a Torá.
E o kshartam, o chtavtam, e cumpre as mitzvot. Coloque tefilim, coloque mezuzah. Vê tu mais uma pergunta. Vem chamar ele lamedo de idbei velasot leidbei. O segundo trecho vai chamar só fala sobre ensinar a Torá, não fala sobre o cumprimento das mitzvot. Fala assim, o kshartem, o chtavtam, coloque tefilim, coloque mezuzot. O que diz Reb Shimon Bar Yochai? O primeiro trecho é para estudar a Torá, o segundo para ensinar a Torá e o terceiro para cumprir mitzvot. É lá que é mais o que ele quis dizer. Bedino shetekadem shma levaim shamo. Shezer lilmod ulilamed velasot. Primeiro fala shma ve'ahavta, porque lá tem estudar a Torá, vedebar tabam, ensinar a Torá veshinantam levanecha e também cumprir mitzvot, o kshartam e o chtavtam. Isso é o primeiro trecho. Tem todas as coisas. O segundo trecho, Be'em Shamoa, em segundo lugar, porque tem tem o assunto de ensinar a Torá e cumprir mitzvot. Não está mencionado lá estudar a Torá no Be'em Shamoa. E Vayomer, El Ba'el Asot Bilvad. E o terceiro trecho, Vayomer, não tem a ver com estudar nem ensinar a Torá, é só cumprir mitzvot. Tzitzit. E outras mitzvot, do Litemoto. Então, por isso vem por último. Pergunta por que Reb Shimon Bar Yochai tem que falar isso? Por que não seguir a explicação de Reb Shimon Bar Yochai? Que o primeiro trecho é para receber Ol Malchut Shamayim, depois Ol Mitzvot. Então, cada vez que Reb Shimon Bar Yochai veio acrescentar mais uma explicação. Cada que deixa ikaber lav Ol Malchut Shamayim, tchila ve'achar kach ikaber lav Ol Mitzvot. Primeiro de tudo tem o que disse Reb Shimon Bar Yochai. Primeiro recebe o jugo de Hashem, depois o jugo das mitzvot. Então, ve'od mishum deid ba'an emile achranet. E aí Reb Shimon Bar Yochai veio acrescentar mais ainda, porque o primeiro trecho tem estudar, ensinar e fazer mitzvot. O segundo trecho, fazer mitzvot e ensinar a Torá. E o terceiro trecho, só fazer mitzvot. Continua. Rav Mashe Yade ve'kara Kriyat Shema ve'anach tefilin betzale. Um certo dia, Rav primeiro fez Netilat Yadayim de manhã, fez Shema Israel, depois colocou Tefilin, depois fez a Amidah. Como é que ele faz isso? Primeiro ele faz o Kriyat Shema, depois ele coloca Tefilin. Pergunta de uma Braita. Achofer kuch lamet bakever patur mi Kriyat Shema umin atfilah umin atfilin umikol mitzvot amurot batura. A pessoa que está cumprindo uma mitzvah, cavando um túmulo para um falecido, ele está ocupado com uma mitzvah, o Sekba mitzvah, patur mi mitzvah, ele está ocupado com uma mitzvah, está isento de outras mitzvot ativas, não tem que fazer Kriyat Shema agora, nem Tefilin, nem rezar. Depois a Breda se contradiz. Egias man Kriyat Shema, ole venotel yadav, umeniach Tefilin, v'koreh Kriyat Shema mitpalel. Depois a Breda fala, chegou a hora do Shema Israel, sai do túmulo, vai fazer Netilat Yadayim, coloque Tefilin, leia o Kriyat Shema e reze. A Gufakash tem uma contradição. Reish amar patur, Vesef amar chayav. A princípio da Breda fala, ele está ocupado com a mitzvah de cavar um túmulo, não tem que cumprir outra mitzvah. Depois a Breda fala que está obrigado. Chegou a hora do Shema Yisrael, saia do túmulo, faça as mitzvot. Por que fez isso? Qual é essa explicação? A Lokash explica. Seiva betrei, vereja bechad. São dois casos. O primeiro caso, que ele está isento, é que ele é o único que está cavando o túmulo. Então, se ele parar, a escavação vai parar. Então, ele não tem que parar. No segundo caso da Braita, tem duas pessoas cavando. E é suficiente uma. Por isso, eles podem se revezar. Um vai fazer o Kriyat Shema, o outro continuar cavando, e o outro depois vai fazer o Kriyat Shema. Então, mas o ponto aqui é para nós, é como caixa ele Rav. Rav, primeiro ele fazia Kriyat Shema, e depois colocava Tefilin. Essa Breda fala, coloque Tefilin primeiro, depois faça o Kriyat Shema. Então, fala agora, Rav que Rabi Yoshua ben Korcha se vira lei. Deve ser que Rav suceda como Rabi Yoshua ben Korcha, que a gente viu antes. Damar ol malchut shamayim tchila, ve'achar kach ol mitzvot. Deve ser que Rav vai como Rabi Yoshua ben Korcha, que diz, primeiro de tudo, receba o ol malchut shamayim, o jugo de Hashem. Depois, se preocupe com mitzvot. Por isso ele colocava Tefilin depois do Kriyat Shema. Fala que não. Eimar damar Rabi Yoshua ben Korcha, le'akdim kriya le'kriya, kriya le'asiyah mishmatle. O que disse Rabi Yoshua ben Korcha é para antecipar a leitura de Shema antes da leitura de Be'em Shamoa. Isso tem a ver com leituras.
não para antecipar a leitura do Shema antes de cumprir a mitzvah na prática. Esse é outro assunto. Vetu, mais ainda. Misavar le que Rabi Yoshua ben Korcha. Rav não vai como Rabi Yoshua ben Korcha. Um pergunta, Ve'amar Rav Chia Barashi, Zimen Sagina Vakaimna Kamed Rav. O Makdim, o Masheyade. Rav Chia Barashi várias vezes estava com o Rav de manhã, com os outros alunos. Rav acordava cedo, fazia Netilat Yadayim, fazia Birkat HaTorah, Mevarech. O Matn Lampir, dava um shiur para os alunos. O Manach Tfilin, depois ele colocava Tfilin. Ve'adal Kari Kriyat Shema, só depois ele fazia o Kriyat Shema. Então você vê que Rav não vai como Rabi Yoshua ben Korcha. Rav não faz Kriyat Shema primeiro de tudo e depois ele faz as mitzvot. Então por que antes ele colocou Tfilin depois do Kriyat Shema? Mas se você for responder o seguinte, Bedelomat Azman Kriyat Shema, talvez nesse caso dos alunos de Rav Chia Barashi não tinha chegado ainda a hora do Kriyat Shema, por isso ele fez Kriyat Shema depois do shiur, depois de colocar Tfilin. Talvez é isso, mas de modo geral ele fala que tem que ser antes do Tfilin também. Em quem mais sadate de Rav Chia Barashi, se é assim o que Rav Chia Barashi veio acrescentar? Ele veio falar que Rav leu Kriyat Shema depois do shiur, mas qual é a novidade disso se trata que só agora chegou a hora de fazer o Kriyat Shema? Antes do shiur não era a hora ainda? Então explica, ele pouco me manda amar le Mishnah em tzarich levarech, kamash manda af le Mishnah name tzarich levarech. Então, responde o seguinte, isso que Rabi Chia Barashi, ele testemunhou sobre Rav, não é para dizer isso, olha só como Rav fez o Kriyat Shema depois do shiur, porque é claro que ele ia fazer depois do shiur, não tinha chegado a hora de ler o Kriyat Shema antes do shiur, estava escuro ainda. O que Rabi Chia Barashi veio testemunhar é que Rav, mesmo que estava ensinando para os alunos Mishnah e Gemara, ele fez Birkat HaTorah. Ele fez a Brachat HaTorah para o estudo de Mishnah e Gemara. Vimos antes, no show passado, que tem uma discussão sobre isso. Se fala Birkat HaTorah para a Torah oral. Rav fala que sim. Então isso que Rabi Chia Barashi veio testemunhar. Me coma com caixa. De qualquer forma, tem um problema. Antes a Gemara falou que Rav, numa ocasião, fez Kriyat Shema primeiro e depois colocou Tfilin. E vimos da Braita que primeiro coloca Tfilin, depois faz Kriyat Shema. No caso do túmulo, como é que se explica isso? Respondendo, uma resposta prática. Shluch al David responde que de modo sempre Rav colocava Tfilin antes do Kriyat Shema. Naquela ocasião, o ajudante dele não tinha trazido Tfilin ainda, então por isso ele leu o Kriyat Shema primeiro, depois colocou Tfilin. Não teria uma prova de lá para nada. Isso eu falei que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre esses assuntos. Preparo da manhã. E vamos ver uma outra Mishnah. Se a pessoa tem que escutar o que ele lê quando ele fala o Shema Israel. E vamos ver outros assuntos também. Então, Baruch Adonai Olam. Amém.